Olá, corujas do Palavras Cruzadas. Esta semana eu vou falar de um livro que, goste você ou não de ler, eu sugiro que você leia. Até porque não tem uma narrativa de começo, meio e fim, com uma história de fundo que possa te cansar ou te não cansar. Você vai estar ouvindo através das letras, você vai estar assistindo a uma palestra fantástica de um cara que eu admiro muito, que é o Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira acaba de lançar, eu estou colocando este vídeo na quarta-feira, ele lançou na segunda, então se você está assistindo muito para frente, então ele lançou dia 23 de outubro e a gente está muito alinhado porque o Eduardo Moreira é um cara que eu admiro muito, ele foi eleito um dos 3 melhores economistas do Brasil e não é por pouca coisa. Todo o histórico de vida do Eduardo é de uma dedicação muito grande e de um questionamento de como funciona. E por que eu digo para você que você precisa ler este livro? Tem nada a ver por eu achar o Eduardo um cara muito legal, um palestrante que hipnotiza a gente, por ser um cara que tem todo esse histórico de economia. É porque o que ele diz nesse livro é um negócio assim para mexer com as entranhas de todo mundo. Para você entender como funciona o pensamento do banco. Tá sobrando dinheiro na conta, querido? Tá? Meu não tá não. Para entender como funciona o sistema capitalista ou socialista e não para falar bem ou mal de um simplesmente por questões políticas. E aí é que tá, o Eduardo nisso é bastante ousado, né? Ele começa falando, para começo de conversa, vamos ao nome do livro? Né? O que os donos do poder não querem que você saiba. Chamativo, vai, porque só por isso você já fala o que eles estão escondendo. Mas, de novo, não é um livro político, é um livro que é uma aula para a gente, como cidadão, cidadã, parar para pensar em algumas coisas. Nós temos que prestar atenção nisso para deixarmos de ser enganados. E é isso que o Eduardo propõe. Mas ele propõe logo de cara, e é legal que ele fala isso aqui no começo, olha só. Este livro não é anti-americano, socialista ou revolucionário. Não é sequer um livro que busca dar respostas corretas para os seus leitores. É um livro que busca ajudá-los a enxergar as coisas como elas realmente são, para que os leitores possam, a partir daí, fazer as perguntas corretas. Será, portanto, incômodo. Um autor raramente escreve para fazer novos amigos. Normalmente perde um bocado deles ao fazê-lo. Escreve porque não aguenta mais saber algo sozinho. Livros são, portanto, um desabafo egoísta de seus autores, este é certamente um. Em vários pontos ele fala, agora eu perdi metade dos leitores. Não perdeu, porque toda vez que ele me levou ao incômodo, e sim, ele me levou ao incômodo, ele me fez parar para pensar. Porque, não, de novo, não tem um posicionamento político do A, do B, do vermelho, do azul, do amarelo, do meio termo, da esquerda, da direita. Tem uma análise crua e fria do que acontece nos sistemas monetários, nos sistemas políticos dos países. Vamos a alguns pontos. E o louco é que eu não posso contar muita coisa, porque tudo aquilo que eu grifei é muito curioso. E aí se eu leio o que eu grifei, aí você acaba não comprando o livro, e essa não é a ideia. A ideia é que você compre o livro. Olha, tem uma hora que ele fala aqui, a relação dos governos com os cigarros e as bebidas alcoólicas. A proteção por parte dos governos em relação à indústria do álcool e do tabaco existe porque o maior sócio dessas indústrias são os próprios governos. Sim, não se coloca dessa maneira, é claro, mas na prática é isso que acontece. O que os governos fazem para se tornar sócios dessas empresas e ainda usar para a sociedade o discurso de que age ativamente para combatê-las é colocar alíquotas de imposto muito altas em cima desses produtos. Pronto. Assim você acha que os governos combatem as drogas, mas na verdade ganham uma fatia enorme do lucro gerado pelos milhões de viciados em álcool e tabaco ao redor do mundo. Né? Ficou assim, deu tchut? Uma frase que é interessante que ele fala no comparativo de como em uma mesma situação a empresa, o governo pode ser socialista e capitalista ao mesmo tempo. O fato é que os integrantes do topo da pirâmide são capitalistas quando se trata dos ganhos, mas socialistas para as suas perdas. Na página 43 tinha uma outra coisa que eu tinha marcado aqui. O capitalismo é um modelo que depende intrinsecamente da desinformação em massa. Nessas citações que eu fiz aqui, você já fala, putz, o cara é anticapitalista, socialista, de carteira. Não, não é. É isso que você vai vendo durante o processo. Quer dizer, este é o meio que vivemos, é o aparentemente melhor que dá para viver, mas há os questionamentos e principalmente, que é o que o Eduardo fala, entender como funciona. Se você entende como funciona, você tem mais respaldo. Se você entende como funciona, você sabe o que perguntar e se garantir para não ser enganado neste processo e ganhar da melhor forma possível diante
dificuldade que é viver em sociedade, dificuldade que é lutar por tantos cargos, dificuldade que é conseguir dinheiro para ter um tipo de vida que a gente busca. Então, entendendo o processo, o pensamento dos bancos, a forma com que se pensa essa coisa do guardar o dinheiro alheio, como se faz o processo para juros. E, de novo, estou falando com uma pessoa que não é fã de matemática, que não entendo muito dessa área, mas o Eduardo realmente fez um favor para mim e eu espero que ele faça para você. Agora, faço uma crítica aqui ao Eduardo. Preciso fazer uma crítica. Falando em crítica, ele muito legal. No final do livro, ele cita as críticas possíveis a ele, como desbancá-lo, porque é possível que as pessoas venham falar um monte de coisa assim, assim, assado, e aí ele desbanca as próprias ideias de desbancar. Mas a minha crítica ao livro do Eduardo é o seguinte: poxa vida, não tem uma folhinha no fim para poder fazer anotação, tive que anotar na capa. É porque isso é coisa de editora, tudo bem, é número de páginas, mas vale deixar um papelzinho para a gente poder anotar, porque quase que não coube, né? Eu já fui anotando um monte de coisa. Gente, olha, aprendi muito, mexeu um bocado comigo, passei, olha, o banco que tome cuidado da próxima vez que conversar comigo para rever uma série de coisas. Vale a pena, o livro acaba de ser lançado, é rápido de ler, de verdade, ó. São 136 páginas de uma palestra transformada em livro. Eu sugiro que você dê uma chance ao Eduardo Moreira e a editora é a Alaúde, não perca. Palavras Cruzadas desta semana, super, super, super animado, porque, nossa, chega da gente ser enganado simplesmente pelo fato de não saber. Não necessariamente é intencional, mas só pelo fato de não saber. E a gente precisa entender mais o que acontece ao nosso redor e com a nossa vida para tomar conta da gente mesmo. Espero que você já seja inscrito no meu canal. Se não for, por favor, inscreva-se, compartilhe nas redes sociais. Toda semana eu trago uma dica de livro para você. Pode ser boa, pode ser uma dica de não caia nessa, pode ser uma coisa que nem te interessa, mas você descobre a razão pela qual você pode não gostar ou gostar, pode comprar de presente. E, por favor, gente, leia um pouco mais. Aquele momento que você fica jogando Candy Crush, que eu adoro também, para um pouquinho, leva meia hora, vai ler um negócio, faz, né? Vamos embutir um pouquinho mais de conhecimento, você vai sair ganhando, eu garanto, até semana que vem.